Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Opinião Espírita, recebido pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. É uma alegria iniciarmos mais este projeto. É uma alegria termos a companhia de vários amigos que fomos fazendo ao longo do tempo, virtualmente, alguns presencialmente. É uma honra podermos estudar à luz do Espiritismo. É uma honra pegarmos este conteúdo que tanto nos esclarece, tanto nos ensina e trazermos para o nosso dia a dia. Este livro é composto por mensagens, como já disse anteriormente, de Emmanuel e de André Luiz. Eles fazem um estudo da codificação kardeciana. Portanto, cada um dos 60 capítulos que compõem este livro corresponde a uma página, ou a uma pergunta, ou a um item dos 5 principais livros que nós temos dentro do Espiritismo, que é o Pentateuco kardeciano, ou Pentateuco espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Hoje, por exemplo, é o capítulo 2. Todas as mensagens ímpares correspondem ao espírito de André Luiz pelo médium Valdo Vieira. E todas as mensagens pares correspondem ao espírito de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. E no caso hoje nós adentraremos no capítulo 2. Portanto, a mensagem é da dupla fantástica, Chico e Emmanuel. E eu fui recorrer ao Evangelho, porque esta mensagem, que tem como título O Mestre e o Apóstolo, corresponde ao capítulo 1 e item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, a minha tradução do professor José Herculano Pires, e quando nós vamos no capítulo 1, Não vim destruir a lei, nós vamos no item 7, tem como título O Espiritismo. Então, o item 5, 6 e 7 é o Espiritismo, são textos do próprio codificador. Porém, o alvo de nosso estudo é o item 7. Então, eu vou ler o item e depois eu vou ler a mensagem e vamos debatendo um pouco, conversando um pouco em torno dela, para que nós possamos compreender melhor a fonte inspiradora para que o Espírito pudesse escrever, deixar determinada mensagem para nós. Relembrando que essas mensagens foram escritas durante as sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã. Lembramos também que neste ano de 2023 o livro está completando 60 anos de publicação. E o convite para aqueles que desejam estudar sequencialmente conosco a obra, toda quarta e toda sexta, às 20h15, ficará disponível um vídeo inédito. Então, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7, diz Kardec: da mesma maneira que, disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então é um item curto, mas é um item significativo para as nossas meditações, em que Allan Kardec nos mostra que o Espiritismo não veio trazer nada de novo. O Espiritismo não veio inventar a roda. O Espiritismo apenas veio trazer em forma simplificada e algumas outras coisas de forma popular o que Jesus havia dito na sua época. Jesus não disse tudo.
Jesus não poderia ter dito tudo. Nós não teríamos inteligência suficiente na altura para compreendermos todos os ensinos de Jesus. Então Jesus disse tudo o que pôde e num determinado momento narra João que Jesus disse: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a Deus o nosso Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Então nós vemos o Espiritismo como Consolador prometido, não sendo a melhor religião, não sendo mais do que as outras, em absoluto. Toda religião, quando prega o amor, a solidariedade, a caridade, a fé, tem a sua finalidade, tem a sua importância. Não podemos praticar do proselitismo. A minha religião é a melhor, a minha religião é a que salva, a minha religião é que encaminha para Deus. Isso não depende de religião. Depende do esforço e da dedicação de cada candidato a aspirar postos mais elevados. Agora, não cabe a Deus escolher o posto que eu vou ocupar. Cabe às minhas escolhas, ao meu livre-arbítrio, ao meu direito de interagir com a lei divina. Então, nisto e em outros aspectos mais, o Espiritismo realmente pode nos trazer um grande diferencial. Ele nos mostra a reencarnação. O Espiritismo não há dogmas. O dogma é um artigo de fé indiscutível, é um ponto que não se abre para o debate. Nós não utilizamos esta palavra dentro do jargão espírita, mas se fosse para termos uma pedra angular a qual a mensagem espírita repousa, nós colocaríamos a reencarnação como essa pedra angular. A reencarnação vista sob a ótica do Espiritismo, que é diferente da ótica do budismo e de outras crenças mais espiritualistas. Isso é importante de nós revermos. A reencarnação, repousando junto com a lei de justiça, com a lei de caridade, com a lei de amor, com a lei do progresso, com a lei da destruição, com a lei natural, o compêndio de leis divinas que cercam a vida tanto do espírito quanto do encarnado, nos possibilita entender as dificuldades, os problemas, as facilidades que encontramos em nós e nas pessoas no nosso caminho. Então hoje nós vemos uma justiça por detrás de uma iniquidade, que é a fome, a desigualdade, a miséria, as famílias que não se entendem. Então, por detrás de um problema grande envolvendo o coração humano, nós encontramos também esta justiça. Justiça esta que Allan Kardec ousou colocar na codificação kardeciana, em especial no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, ele já nos fala justiça das aflições. Então, as aflições, as dores, as dificuldades, as lutas que nós travamos individualmente e coletivamente têm um porquê. Não é passado ao léu. Você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você vai experimentar determinada situação. Não é assim que funciona. É a minha ação automaticamente desencadeando uma reação. No passado, não tinha a visão que eu tenho hoje. No passado, não compreendia a reencarnação. No passado, eu não compreendia que a vida continuava. Apesar de que Jesus, na sua época, conforme os costumes daquele povo, já nos adiantara a respeito dessa circunstância. Agora, nós não tínhamos a exatidão que temos hoje. Hoje nós já conseguimos ver a reencarnação, a problemática do coração humano, sem aquele apeguismo que nós tínhamos no passado, doravante ao nosso próprio progresso. Vamos aprendendo, vamos aperfeiçoando, vamos amadurecendo, vamos libertando de pequenos pensamentos que não constroem, que não levam a lugar algum. Isso é importante de nós realçarmos. E agora entrando propriamente no capítulo de hoje, o capítulo 2, o mestre e o apóstolo. E Emmanuel, ele é muito agradável, os seus escritos, ele é sucinto, ele é sintético, ele é profundo, ele é filósofo,
ele deixa as ideias para nós no ar. Então hoje, baseado nisso, baseado no trabalho de Jesus e no trabalho do Espiritismo, que teve como seu grande iniciador Allan Kardec, ele vai fazer este paralelo, dado devidas importâncias a esses dois personagens que mudaram o tempo em que cada qual estiveram em nossos meios. Começa Emmanuel. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que ele restaurou a palavra. Então o Espiritismo, tem pessoas que perguntam, o Espiritismo é cristão? Evidentemente. Durante muitas décadas, a Igreja Católica tentou dizer que o Espiritismo não era cristão. Era coisa do demônio, era coisa errada, que ia para o inferno. E o Espiritismo foi gradativamente mostrando que não tem nada disto e que nós repousamos os nossos ensinamentos nas máximas de Jesus Cristo. Tanto é que quando Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos qual o nosso guia e o nosso modelo, a espiritualidade é clara e objetiva, vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso referencial. Por mais que tenhamos em Allan Kardec o nosso codificador e o iniciador do Espiritismo, ele próprio tira a sua personagem de lado e fala, pegue os exemplos de Jesus. Vejam nele os ensinamentos sublimados que nos levarão a uma vida melhor. Então nós vemos Jesus, com todo aquele galardão de amorosidade, de entendimento, passando em nossos meios numa época altamente desafiadora, o Império Romano cada vez mais crescendo em território, os impérios sendo subjugados pela sua força, sendo subjugada a religiosidade, sendo subjugados seus costumes, o seu dinheiro. Então, na época que Jesus veio, havia muita revolta popular. A pobreza era muito grande, as dificuldades sociais, os conflitos, pagava-se muitos impostos, quem tinha, quem não tinha, vivia na sarjeta. Então foi uma época que Jesus esteve conosco muito difícil, em que as lutas surgiam de todos os lados. De um lado tinha o Sinédrio, do outro lado tinha César, do outro lado tinha Herodes, do outro lado tinha Pilatos, do outro lado tinha os doutores da lei. Então Jesus ele andou a vida toda pisando em ovos. Não omitiu, não deixou de fazer o seu trabalho, não deixou de levar adiante o papel que estava em suas mãos, mas ao mesmo tempo sempre vendo os costumes, analisando o contexto em que ele estava. Então Jesus, quando ele foi preso, não tinha uma acusação formal contra ele, porque ele não incitava as pessoas contra ninguém. Sócrates, por exemplo, ainda na hermenêutica socrática, ele ainda impunha as fragilidades e pelo questionamento apontava os erros. Jesus não. Jesus ele ia nas ceias, nas bodas. Jesus teve uma vida social. Jesus esteve com pescadores, prostitutas, mendigos, leprosos, chaguentos, doentes, doutores da lei, senadores romanos que moravam naquela região. Jesus esteve com todos eles, com a população pobre. E Jesus respeitava todos os costumes. Não há no Novo Testamento, nem nos evangelhos apócrifos, nada que tire o esforço de Jesus em preservar a paz conforme os costumes da época. Quando Pedro faz aquela pergunta a Jesus se era lícito pagar impostos, o povo já estava com a foice na mão preparado para invadir o que havia de poder naquela época. E aí Jesus apazigua, dizendo dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Mas o povo só estava esperando uma palavra de Jesus para irem à frente. Então foi esse o cenário que nosso Senhor Jesus Cristo veio. Um cenário turbulento, truculento, desafiador. E Jesus sabia muito bem que os seus ensinamentos não seriam preservados na pureza que ele deixou. A ganância do homem, a volúpia do homem, as exigências do homem fariam com que em determinado momento ele desejasse mais do que possui. Então nós vemos as religiões cristãs desviando do caminho, o próprio espiritismo se engraçando com os eventos pagos, com a taxa disto, com a taxa daquilo. Então aqueles mesmos espíritos que estiveram por detrás de combater o Cristo, passados 2000 anos, continuam também envolvendo agora os religiosos. E pegando em nossos pontos fracos. O vaidoso, o orgulhoso, o egoísta, o egocêntrico, o melindroso. Então os espíritos vão penetrando. Então Jesus disse, olha, em determinado momento virá um outro consolador. Alguém que poderá dizer tudo o que eu disse e mais, porque eu não posso dizer mais do que eu estou dizendo. O povo não vai compreender. E se já vão mudar o básico, imagina se eu disser coisas profundas. E aí veio Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869, portanto com os 65 anos de idade. Sendo que trabalhou como um pedagogo, contabilista, foi um homem de gênio, foi convidado pelo governo francês e alemão a instituir o método pestalozziano nesses respectivos países. Tinha os amigos mais ilustres da época, lembrando que no século XIX a França era o país da luz, onde irradiava toda a cultura para o mundo. E lá ele tinha os amigos compositores. Estamos falando de uma época em que tínhamos Liszt, por exemplo, Chopin, em que tínhamos Victor Hugo como um grande dramaturgo, escritor. Tínhamos cientistas, as academias estavam se fortalecendo, as academias científicas, dos magnetizadores. E Kardec, muito respeitado por onde passava, e aos 50, de 49 para 50 anos de idade, é convidado a codificar o Espiritismo. E durante os 15 últimos anos da sua vida, dormia em média 2 horas por noite e nos legou um trabalho extraordinário numa época que não tinha internet, computador, celular, não havia comunicação rápida e fácil, ele já um homem adoentado, e ele fez o que fez. É de se louvar. Recebia em Paris pessoas que vinham de toda a França e de toda a Europa querer conversar com ele sobre espiritismo, reis de outros países, políticos, pensadores, espiritualistas, mais de 500 correspondências por mês, ele lia e respondia a todas. Então não é um homem comum. E ele foi a vida toda simples. Allan Kardec não permitia, por exemplo, que alguém pagasse para ouvir ele. Tem nas revistas espíritas um discurso, uma carta, melhor dizendo, em que um grupo de Lyon, a sua cidade natal, chama para que ele pudesse apresentar uma conferência. E no final eles dizem assim, olha, nós vamos cobrar um valor simbólico para o comes e bebes, ou para a organização de modo geral. Kardec disse, não, se cobrar eu não vou, porque cobrando, automaticamente muitos não poderão ir. E eu não posso fazer esta desfeita com aqueles que gostariam de estar na minha presença. Um homem extremamente prático, racional, um homem extremamente equilibrado,
amoroso, fraterno. Às vezes a gente vê aquela foto de Kardec com a cara fechada, mas é o que a época pedia. Nós temos resgatado, nós não, os pesquisadores espíritas têm resgatado as cartas de Kardec a Amélie Boudet, sua esposa. Nós vemos a docilidade daquele homem. Leon Denis, considerado sucessor de Kardec se ele viesse a falhar na obra, Leon Denis teve por 3 vezes com Allan Kardec, pessoalmente. E na terceira ele narra uma cena pitoresca, em que ele conta que quando ele chegou na casa em que Kardec estava hospedado, Kardec estava tipo numa escada meia altura, pegando cerejas para a sua esposa. Então às vezes nós temos aquela ideia de um Kardec sisudo, mal-humorado, fechado. Não, Kardec era extremamente bem-humorado, Kardec era extremamente de bem com a vida, Kardec era extremamente bem resolvido, feliz, cansado, sim. Porque o trabalho que estava sob a sua responsabilidade não era brincadeira, mas estava feliz. Feliz por poder continuar aquela jornada, feliz por dar continuidade no caminho. Então esse é o convite que Emmanuel começa nos dizendo, mostrando a fidelidade de Kardec para com Jesus. Continua Emmanuel. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo, pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele à caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Nós vamos dar uma parada aqui, porque olha que fatos interessantes que Emmanuel colocou a respeito de Jesus e Kardec. Jesus o mestre, Kardec o professor. Jesus refere a Deus da importância da fé sem obras, de tomar cuidado com ela. E aí vem Kardec e fala, rente às obras sem fé. Jesus nos fala das dificuldades que reinou na implantação do Evangelho logo no primeiro dia do seu ensinamento. Kardec também foi perseguido, tendo até aquele ato de fé de Barcelona, em que mais de 300 livros da codificação foram queimados em praça pública. Jesus caminha sem convenções do homem, sem exigências, sem imposições, sem colocar nada a não ser o trabalho. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Então aqui nós realmente percebemos o quanto que é importante nós vermos a fidelidade de Kardec a Jesus. Não há um ponto na doutrina espírita em que Kardec foi contrário a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, volto a repetir o que eu disse na introdução do nosso programa. Jesus é o nosso modelo e guia. Se eu tenho que me espelhar em alguém, é em Jesus. Todos nós outros somos falhos, imperfeitos, cometemos ainda os nossos equívocos, mas Jesus não. Jesus, ele segue a entoada do bem, do amor, da fraternidade, e é a Jesus que nós devemos relembrar sempre na condição do nosso mestre, do nosso amigo e do nosso companheiro de jornada
terrena. Continua Emmanuel. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Então Jesus, o seu nascimento já é rodeado por fatores mediúnicos, a sua vida já é marcada pela mediunidade anímica. Jesus foi um médium extraordinário ao ponto dele dizer assim: eu e o Pai somos um só. E aí coube a Allan Kardec nos falar da mediunidade. O segundo livro, considerado o livro científico da codificação, que é o livro dos médiuns, Allan Kardec pega um livro todo para estudar apenas o intercâmbio entre os espíritos, ou dos espíritos para com os encarnados. Mediunidade faz parte da lei da natureza e é um dos capítulos mais bonitos que Deus permitiu que nós tivéssemos. Por ali nós aprendemos, revemos, analisamos, trazemos entendimentos acerca deste papel que cabe em nossas mãos. E encerra Emmanuel dizendo: Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas suas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Fantástico este capítulo 2, em que Emmanuel, este filósofo por excelência, este escritor maravilhoso que nós tivemos ao lado de Chico Xavier, veio nos mostrar hoje um pouquinho desta dupla fantástica, que foi Jesus, há 2000 anos atrás, e Kardec, há pouco menos de 200 anos atrás. E ali nós vemos o trabalho pela construção de uma coletividade melhor, pela construção de uma jornada, de uma era, de um momento melhor do que nós já tínhamos. Então que possamos pegar esses dois personagens, espelharmos nele, seguirmos a nossa caminhada evolutiva e naqueles momentos em que sentimos a dor pesando, as dificuldades, recordemos de Jesus e do lindo trabalho que ele teve para estar conosco, das dificuldades que ele enfrentou para permanecer junto a nós, legando os capítulos mais bonitos que a humanidade conheceu e conhece. Estamos encerrando o capítulo 2 do livro Opinião Espírita. Eu agradeço muito à TV A Caminho da Luz, agradeço muito ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a todos que têm acompanhado comigo este projeto. Ajude o canal deixando o gostei, comentando no vídeo, compartilhando, se tornando membro, ajuda diretamente o CEPAC e também se inscrevendo no canal e habilitando as notificações. Votos de muita paz e até o nosso próximo estudo.